Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Efsun está comentando ali com a Sultan tudo o que aconteceu lá no evento e que estava ocorrendo tudo bacaninha ali, estava tudo tranquilo, até que o Kenan foi inventado e subir lá no palco, mas o Mehmet ficou revoltado com um monte de coisa que ele estava dizendo lá, sentou um murro no meio da cara dele e logo depois de tudo isso começou uma zoadeira grande lá e pergunta à Sultan se ela se lembra daquele grande boxeador irlandês. A Sultan responde que sim e Efsun diz que pronto, foi mesmo assim que o Mehmet fez com a cara do Kenan. A Sultan, ela fica muito feliz e quer já agradecer ao Mehmet por ter feito isso com o Kenan, porque ela teria feito do mesmo jeito, mas agradece ao Mehmet por ter feito isso com o Kenan. A Efsun fica sorrindo, diz que fica imaginando ali a Sultan dando um murro lá no Kenan e a Sultan continua dizendo que não se agrada, não gosta desse homem de forma nenhuma, só que nesse exato momento, enquanto as duas estão conversando ali, a Auliá vem parecendo o monstro do armário ali com a cara toda verde e vem se aproximando delas duas e do nada ela faz pss, pss. Tanto a Sultan quanto a Efsun ficam assustadas ao ver a Auliá com aquela cara toda verde ali, tá parecendo até o Máscara, e ela continua olhando para elas duas e a Efsun pergunta o que foi que aconteceu com ela, o que de fato tá na cabeça dela, porque ela está com aquele rosto verde e chama ela de sogrinha. A Efsun continua tirando sarro ali da cara da Auliá, que fica seriamente olhando para ela, e a Efsun continua falando que ela está com o rosto muito verde ali, até confundiu, achando que estava em um dos episódios do The Walking Dead, e fica ainda criticando ela, dizendo que acredita que ela fez tudo isso no rosto porque ela deve ter tomado até um gorozinho, né? E começa a sorrir. A Auliá, por sua vez, ela diz que na realidade elas duas deveriam até se calar, olha para Sultan e diz que grande você está aqui, eu nem sabia que você estava aqui, e diz a ela que seja muito bem-vinda, só que a Auliá, ela faz isso debochando da Sultan. Elas duas imediatamente ficam sério porque percebe que a Auliá está com algum planejamento e é justamente isso que a Auliá faz. Olha para elas duas e diz a elas duas que continue sorrindo ali, fiquem a todo tempo debochando dela, porque esse será o último sorriso que elas vão dar ali naquela casa. Já no dia seguinte, o Atés, agora no seu quarto, ele fica pensativo ali e escutando a voz daquela pessoa que, como eu já disse a vocês aqui, com certeza era o Kenan, que estava ali tentando de alguma forma entrar na cabeça do Atés para que ele desse todas as suas ações, para que ele tenha mais poder sobre a empresa e queira de uma vez por todas, como vocês já sabem, expulsar o Mehmet de lá e também tomar conta de toda a mansão. Então é aí que ele fica pensando nas palavras daquele homem, vê a foto de seu filho, pega, fica olhando ali um tempão, até que nesse exato momento a Azul chega, fica olhando para ele, fica aquele clima muito ruim ali, até que ela vai se aproximando e pergunta a ele se ele também não conseguiu dormir bem à noite, né? O Atés apenas balança a cabeça, ensinando a ela que não. A Azul começa a se lamentar e diz que não pode acreditar o que foi que aconteceu na noite anterior e que inclusive ela tem o rosto do filho dela estampado ali sempre na sua frente. Atés fica calado e a Azul começa a questionar quem foi que fez isso e o porquê fizeram. A Azul em seguida fica abraçando ele e dizendo que está com muito medo, e depois ela dá um beijo na beirada ali dos beiços do Atés, que fica olhando para ela assim, perguntando: oxe, que merda é essa, homem? Mas ela continua tentando beijar ele, então ele empurra ela e pergunta a ela o que é que está acontecendo. Ela continua tentando de todo jeito ali beijar ele, então ele se levanta e pergunta a ela o que é que está acontecendo e manda ela se controlar agora mesmo. Ela fica perguntando a ele o porquê a toda hora ele está rejeitando ela e fala para ele que acredita que eles tendo outro filho, eles vão conseguir ser mais felizes, né? O Atés diz a ela que isso já basta, que ela não fique falando besteira ali, porque isso nunca mais irá acontecer. Ela fica calada e ele diz que agora ele vai embora porque tem que ir trabalhar, e ela fica ali se lamentando. Logo depois que a Fuliá escutou que de fato a Auliá ela vai se casar, então é aí que ela se aproximou da Auliá e pergunta a ela se ela está bem, porque agora mesmo ele está percebendo que de fato ela está louca e pergunta o que ela está prestes a fazer. A Auliá pergunta a ela como assim, o que ela vai fazer, e a Fuliá diz a ela em todavia: olha mesmo aí, você até pergunta o que vai fazer. Fuliá fica calada e a Fuliá continua questionando ela, dizendo que logo depois de tudo que aconteceu nessa noite, ela ainda está disposta a se casar, vai mesmo se casar com o Kenan. A Auliá apenas diz que mesmo que ela não queira, mesmo que ninguém da família lhe aceite, ela vai se casar com o Kenan.
A Fuliá questiona ela o que será que esse homem fez contra ela, porque na realidade ela está cega, não está conseguindo observar o que de fato está acontecendo ali, porque ela não pode se casar com esse homem de forma nenhuma, que ninguém da família ali quer que ela case com ele. A Oliá diz que na realidade está observando ali, que elas não entendem, não conseguem observar nada, né? E a Fuliá questiona ela do que ela está falando. Ela então começa a explicar a Fuliá que ela na realidade não tem nem ideia que a mãe dela e também o seu irmão separaram ela do Kenan há muitos anos atrás. E enquanto ela vai explicando toda a situação ali para Fuliá, é aí que a Efsun vem com seu copinho de leite ali, vai ficar na esquina escutando toda aquela conversa. A Oliá continua dizendo que tanto o irmão quanto a mãe dela causou muitos problemas com ela e o Kenan, e que ela não tem nem noção as dores que ela esse tempo todinho ali ela viveu. Fuliá continua calada e a Oliá continua dizendo que ninguém sabe tudo ali de fato o que foi que aconteceu, então ninguém vai conseguir entender o porquê que ela está se casando com ele. A Fuliá diz a ela que talvez ela tenha razão, que ela não pode entender, nem tão pouco ela quer entender. A Fuliá continua dizendo um monte de coisa com a Oliá, enquanto a Efsun fica ali só observando toda aquela cena, e a Fuliá continua dizendo para ela que mesmo que todos ali não queiram que ela se case, porque já falou o quanto que esse homem ele é ruim, mesmo assim ela vai querer se casar com ele, e pergunta ela se ela está se dando de conta a ruína que a família toda vai entrar por causa disso. A Oliá ela vai tentando sair e deixar a Fuliá falando sozinha, só que a Fuliá ela começa a gritar dizendo que ela já meteu todos eles ali em problema, tanto com a Efsun e a Sultan, agora vai colocar mais problema na vida deles ali agora com o Kenan. Já lá com a Tez, nesse exato momento que ele convocou o Mehmet para que pudesse conversar com ele, e a Barra também está nesse momento, então o Mehmet diz a ele que deve ser muito importante o que ele tem para conversar por ter chamado ele assim para ele vir tão rápido, né? Então diz a ele que pede desculpas, que sim, que precisa conversar com ele, e também pede desculpa por ter pedido que ele viesse assim tão rápido. Eles ficam calados e o Atés continua dizendo que só fez isso porque de fato que ele tem que conversar com eles ali é muito importante. O Atés pede que por favor que ele se sente, e logo depois que se senta fica em silêncio, e a Barra já começa a se agoniar e pede a ele que por favor que diga o que foi que aconteceu. O Atés simplesmente diz que vai ceder todas as ações dele, e a Barra pergunta o que, e o Mehmet pergunta o que é que ele está querendo dizer. O Atés não explica nada de fato e diz a eles que não fiquem fazendo perguntas, porque na realidade ele já tomou a decisão dele. Eles continuam em silêncio e o Atés continua falando que espera muito que eles não fiquem questionando ele. O Mehmet então pergunta a ele a quem que ele vai ceder essas ações dele. O Atés fica dizendo a ele que na realidade isso nem importa, porque essa é uma empresa muito grande e tem várias filiais em todo o país, né? O Mehmet diz a ele que não, que isso não é possível, que ele não pode fazer o que ele está querendo fazer. Como é que ele vai ceder 25% da empresa dele a outra pessoa que ele nem conhece? Não, que isso não é possível, né? A Barra fica olhando para ele, ele fica calado, e o Mehmet continua pedindo que por favor que ele diga o porquê ele está querendo fazer isso. O Atés apenas grita com ele dizendo que é porque ele tem que fazer isso e que por favor ninguém fique questionando ele, só que o Mehmet ele continua insistindo que ele não pode fazer isso aí, ceder 25% da empresa para outra pessoa, um desconhecido, porque na realidade isso pode vir ter um efeito contrário contra todos eles. O Atés, por sua vez, ele continua em silêncio. A Barra não fala nada porque não consegue nem entender o porquê que ele está querendo tomar essa decisão, porque o Atés continua ali como se estivesse muito nervoso. Eles estão percebendo tudo isso, e o Mehmet continua pedindo que por favor que apenas ele diga quem é essa pessoa que ele vai ceder essas ações. O Atés continua em silêncio, não fala nada, mas está demonstrando para eles ali o quanto ele está nervoso, e o Mehmet fica um pouco em silêncio, olhando para ele e percebendo que tem alguma coisa de errado contra ele, e fica novamente ali insistindo para que ele diga por favor quem é essa pessoa que ele vai ceder esses 25%, e se ele tem noção do que essa pessoa pode fazer contra a empresa dele, e fala que na realidade isso não é possível e que não vai poder permitir que ele tome essa decisão. E o Atés continua falando para ele que na realidade ele não tem o que fazer porque ele já tomou a sua decisão.